Personagens figurantes ou personagens de fundo são personagens que existem para nada mais, nada menos do que preencher cenários. Tanto em filmes, como séries, como novelas, como animações, por aí vai. São personagens que não têm história, não têm personalidade, não têm desenvolvimento, não têm falas, não têm nada. Só existem com o objetivo de preencher os fundos das cenas e cenários desses projetos audiovisuais. Mas o que acontece quando alguns desses personagens, principalmente em desenhos, nas animações, acabam chamando a atenção dos fãs? Ao ponto deles serem adorados como deuses. É isso que aconteceu com My Little Pony. My Little Pony tem uma lista de personagens figurantes que conseguem ser mais amados do que as main six. Mas tem uma personagem que conseguiu chamar mais atenção. Ela foi a personagem mais adorada pelo fandom e ao mesmo tempo foi a mais controversa. E até hoje essa personagem é famosa na comunidade de MLP, mas o passado dela é meio complicado. Nesse vídeo eu vim te contar toda a história, a trajetória da Derp Ruvis, a personagem mais amada pelos fãs de My Little Pony. Olá pipocas e pipoqueiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, esse é meu canal Jornal Nostálgico, seu canal de filmes, séries e animações no YouTube. Finalmente um vídeo que eu não demorei quase uma semana pra trazer. Eu decidi gravar esse vídeo logo, gente, porque eu queria adiantar esse conteúdo desse vídeo para depois eu fazer o resto dos conteúdos que eu tenho pra fazer. E alguns outros que estou com ideias, mas enfim. Como eu falei pra vocês, hoje eu vim falar da Derp, que acho que quem é fã de MLP deve conhecer ela. Mas pra quem não conhece, Derp Ruvis, ou Muffins, como ela era chamada originalmente, antes dos fãs darem esse nome, é uma Pegasus cinza com a crina amarela, que você deve ter visto já recorrentemente ela nos episódios. A primeira aparição dela foi no episódio O Sentido Pink, da primeira temporada. Esse episódio por si só é um episódio extremamente polêmico, inclusive eu tô planejando, aguardem, mas eu tô planejando e roteirizando um vídeo onde eu pretendo analisar o episódio O Sentido Pink e explicar o porquê que ele é tão polêmico. Mas voltando aqui, esse episódio basicamente consiste na Twilight descobrindo que a Pinkie Pie tem uma espécie de sexto sentido que faz com que ela preveja o futuro. Só que a Twilight não acredita e ela passa o episódio inteiro seguindo a Pinkie Pie pra descobrir se é real esse sentido aí dela. E tem uma cena específica onde a Twilight está seguindo a Pinkie Pie e começa a cair vários objetos em cima da Twilight. E nos é mostrado que esses objetos estão vindo de um caminhão de mudança que voa. E esse caminhão está sendo dirigido pela Derp, que antes do meme era chamada de Muffins. Mas o que aconteceu? Basicamente, gente, nessa cena aqui que a Derp aparece pela primeira vez, os olhos dela estão vesgos. E a princípio, isso tinha virado só uma piada no fandom de My Little Pony, só um meme. Só que acabou que a personagem ficou muito popular. Os fãs realmente gostavam dela. Eles fizeram camisetas, fanfics, fanarts, pelúcias, produtos, de tudo da personagem. Inclusive, foram eles quem deram o nome Derp pra ela. Como eu falei várias vezes nesse vídeo, originalmente o nome dela era Muffins. Só que os fãs decidiram dar outro nome pra ela, dando o nome de Derp. Mais pra frente eu vou explicar como esse nome também foi polêmico na comunidade e o que ele causou e o significado dele. Mas voltando aqui, a produção de My Little Pony percebeu que essa personagem tinha ficado extremamente famosa na comunidade e na segunda temporada eles decidiram fazer uma homenagem aos fãs. No episódio Último Rodeio da segunda temporada, a Applejack vai participar de um rodeio em Canterlot para ganhar dinheiro para consertar a prefeitura de Ponyville, que tinha sido estragada pela Derp.
Os fãs ficaram muito felizes, porque nesse episódio, além dela ter tido um destaque maior, muito maior mesmo, ela teve falas. Então, quando esse episódio foi lançado, os fãs ficaram felizes da vida. O problema é que umas horas depois que esse episódio foi lançado, ele foi removido do canal. O canal de TV que ia transmitir a My Little Pony alegou que foi só um erro e que o episódio já ia voltar pro ar. Só que quando ele voltou, os fãs descobriram que não foi um erro, não. Porque o episódio estava alterado. E quando eu digo estava alterado, eu quero dizer todas as cenas em que a Derp aparecia, eles estavam alteradas, foram reanimadas e redubladas. Inclusive, a versão do episódio que veio aqui pro Brasil é a versão editada, tá? Não é a versão original do episódio. Bem, o que aconteceu? Basicamente, os fãs descobriram que vários outros fãs de My Little Pony e algumas outras pessoas, até mesmo pais de crianças que assistiam o desenho, estavam reclamando que a personagem era uma ofensa e uma piada a pessoas que têm alguma deficiência mental. Isso por causa do jeito que ela agia no episódio original e a dubladora dela, que tinha uma voz meio estranha. E como eu falei, os trejeitos e algumas coisas da personagem também não ajudavam. Faziam ela realmente parecer que ela tinha algum problema. Eu não vou entrar no tópico se a personagem realmente é ofensiva. Porque se eu falar que ela é ofensiva, vai vir gente falando que ela não é ofensiva. E se eu falar que ela não é ofensiva, vai vir gente falando pra mim que ela é ofensiva. E também eu não quero passar de hipócrita, porque como eu falei no meu primeiro vídeo aqui, eu tenho autismo. Então eu prefiro não entrar nesse tópico para não ofender ninguém, para não falar besteira aqui, tá? Eu não vou entrar nesse tópico se a Derp é ou não ofensiva. Devido a todos esses ataques e xingamentos que a Hasbro estava recebendo, eles modificaram o episódio, reanimando e redublando as cenas que a Derp aparecia. Só que a esse ponto do campeonato, essa altura, os fãs tinham criado um apego com a personagem do jeito que ela era. Eles gostavam dela daquele jeito. E ficaram revoltados quando a Hasbro alterou a personagem. Eles criaram vlogs, fizeram abaixos assinados, pararam de comprar produto, fizeram de tudo para mostrar a insatisfação deles com a Hasbro por ter mudado a Derp. Só que a Hasbro não estava dando muita bola. Até que os fãs fizeram o que eu acho que pra mim é o maior feito que essa comunidade já fez. Eles criaram a hashtag SaveDerp, ou Salve a Derp. E essa hashtag ficou muito popular nas redes sociais da época, entre os fãs de My Little Pony. E para não ter mais confusão, a Hasbro simplesmente parou de dar muita participação para Derp nos episódios. Ao ponto de que ela passou anos sem aparecer na série. Depois, na quarta temporada, ela voltou. Só que ela tava com menos relevância e menos destaque nos episódios. Ela fazia algumas pequenas pontinhas aqui e ali, mas não era nada demais. Até que chegamos na quinta temporada. E na lista de episódios temos o episódio 9, chamado Uma Fatia de Vida, um terço da vida. Que foi um episódio feito pela Hasbro, o 100º episódio da série, feito com o único objetivo de homenagear os fãs da série e todos os memes dela. E para isso eles queriam que uma personagem muito específica protagonizasse esse episódio, que era ninguém mais, ninguém menos do que a Derp. Ela foi a protagonista suprema desse episódio. Depois disso ela fez mais algumas aparições da série, só que nada de muito relevante. E olha que eu estou citando só as aparições dela na série. Se for pra mim falar dos quadrinhos, eu vou ficar aqui até pelo menos o mês que vem. Bem, como eu falei, gente, essa personagem deu muita polêmica na fandom, não só na fandom, nas coisas também. E isso não é à toa. O próprio nome que os fãs deram pra personagem causou polêmica. Porque Derp, nos Estados Unidos, é uma palavra pejorativa, é uma palavra ofensiva. É uma gíria, uma expressão usada para ofender pessoas que têm alguma deficiência mental. E isso não ficou muito legal numa personagem de um desenho infantil. Tanto que hoje em dia, os fãs de My Little Pony estão tentando apagar o histórico da personagem, voltando a chamar ela só de Muffins, e tentando apagar o nome Derp,
Fingir que eles nunca nem deram esse nome pra personagem. Outra coisa que também não ajudava muito eram os fãs da personagem. Porque, apesar de ela ser uma personagem secundária, figurante, ela tinha uma fanbase gigantesca. Ela tinha muitos fãs. Fãs estes que tratavam a personagem como se ela fosse uma deusa. E ninguém podia falar nada sobre ela. Porque senão, se você fosse lá falar mal da personagem, os fãs iam te massacrar. Até você não poder mais. Sério, já vi casos de fãs da personagem mandando outros fãs de My Little Pony irem de arrasta. É o mínimo que eu posso falar aqui. Porque eles não concordavam com a personagem, eles não gostavam da personagem. Eu não estou brincando. Como eu falei, hoje em dia a fandom de My Little Pony não só tá tentando apagar toda essa situação da Derp, toda essa vergonha com a personagem. E eu fico realmente feliz com isso, porque a fandom de My Little Pony... Gente, não tô brincando. Eu tenho uma lista de vídeos que eu quero fazer só falando das bizarrices que essa fandom já fez. Hoje em dia a fandom tá muito melhor do que ela era de 2014 para 2021. Porque, Jesus, se vocês entrassem nessa fandom nessa época, meu amor. Hoje em dia ela tá muito melhor, eu tô muito feliz vendo o que a fandom tá virando. E eu espero, porque assim, gente, eu não odeio a Muffins. Eu não odeio ela, eu gosto dela. Pra mim ela é uma personagem muito engraçadinha. Eu só fico com raiva porque os fãs fizeram todo esse mimimi com a Hasbro, toda essa situação que pra mim foi uma palhaçada sem tamanho. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho da notificação pra você não perder nada que eu lançar aqui. Eu prometo que ainda essa semana talvez eu poste vídeo. Um beijo do Henrique e tchau.